por caminhos que trilhei. Os meus pés feridos estão e os ombros tão cansados com o peso da cruz, e as lágrimas insistem em meu rosto, vem molhar. Só tu, Jesus querido, é quem pode as enxugar. Não retires teu espírito do meu pobre coração. Se perder tudo na vida, tua presença eu terei. E quando tu voltares, com o santo subirei, muito além das estrelas. Eu então descansarei. Não retires teu espírito do meu pobre coração. Se perder tudo na vida, tua presença eu terei. E quando tu voltares, com os santos subirei, muito além das estrelas. Eu então descansarei. Não retires teu espírito do meu pobre coração. Se perder tudo na vida, tua presença eu terei. Se perder tudo na vida, tua presença eu terei. Oh, glória! Que eu e você, meus irmãos, perca tudo, mas que você não perca a presença de Deus, meus irmãos. Porque tem caminho, meus irmãos, que a gente trilha, meus irmãos, que vai tirar você da presença do Senhor. E que nessa tarde, meus irmãos, e você escolha trilhar o caminho do Senhor. Não trilhar caminhos errados, meus irmãos. Caminho que vai tirar você da presença de Deus. E nessa tarde você escolha trilhar o caminho do Senhor. Porque tem caminho, meus irmãos, que você trilha, que vai tirar você da presença de Deus. Mas que nessa tarde você escolha trilhar o caminho do Senhor. E que você perca tudo, meus irmãos, que você não perca a presença. Porque sem a presença, meus irmãos, eu e você não somos nada, meus irmãos. Sem a presença de Deus, meus irmãos, a gente não é nada. Então que você perca tudo, meus irmãos, mas que você não perca a presença. E que tem a presença, meus irmãos, tem tudo. Porque a presença do Senhor, meus irmãos, nos basta. Só a presença do Senhor, meus irmãos, né? É tudo pra gente. E que você perca tudo, meus irmãos, mas que você não perca a presença de Deus. Que você não deixe que o Espírito Santo se afaste de você. Porque por trilhar caminhos errados. Por escolher caminhos errados. Porque quando você trilha caminho errado, meus irmãos, o Espírito Santo se afasta de você. Quando você está fazendo coisas que não agradam a Ele. Ele se afasta, meus irmãos. Porque o Espírito Santo, ele é santo, meus irmãos. O Espírito Santo, ele é puro. E quando você escolhe trilhar caminhos errados, meus irmãos, caminho que não agrada a Ele, Ele se afasta de mim e de você. E que nessa tarde, meus irmãos, você não queira trilhar caminhos errados. Que você queira trilhar o caminho do Senhor. Você perca tudo, meus irmãos, mas que você não perca a presença. Porque quando você, meus irmãos, escolhe trilhar caminho errado, meus irmãos, caminho que não agrada ao Senhor, Ele se afasta, meus irmãos, de mim e de você. Ele se afasta, meus irmãos. Porque o Espírito Santo, ele só habita em lugar limpo, meus irmãos, em lugar puro. Quando vocês estão fazendo coisas erradas, meus irmãos, quando a gente está no pecado, o Espírito Santo, ele se afasta da gente. Quando a gente, né, escolhe trilhar caminho errado. Mas que nessa tarde, meus irmãos, você trilha o caminho do Senhor. Para que você não venha perder a presença. Que você perca tudo, meus irmãos, mas que você não perca a presença. Que você não deixe que o Espírito Santo se afaste de mim de você. Quando a gente trilha caminho errado, meus irmãos, ele se afasta. Quando a gente escolhe, né, o caminho, trilhar caminho errado, ele se afasta, meus irmãos. Porque o Espírito Santo, ele é puro, ele é limpo. E quando você está fazendo coisas que não agradam a ele, meus irmãos, quando a gente escolhe trilhar o caminho errado, meus irmãos, ele se afasta. Mas que nessa tarde, meus irmãos, você trilha o caminho do Senhor.
Amém, meus irmãos? E desde já eu quero desejar uma boa tarde para todos meus irmãos, amém? A paz do Senhor. Aqui que está falando é a irmã Tatiana. Eu venho trazer uma palavra para meus irmãos, amém? Que se encontra em Ezequiel, capítulo 12 e o versículo 28. Amém, meus irmãos? Ezequiel, capítulo 12 e o versículo 28. Quem tiver Bíblia e quiser acompanhar, meus irmãos, que diz assim: portanto, diz-lhe assim, diz o Senhor Jeová: não será mais adiada nenhuma das minhas palavras. A palavra que falei se cumprirá, diz o Senhor Jeová. Só até aqui, meus irmãos. E Deus está falando para você nessa tarde, meus irmãos, é que não vai ser mais adiada nenhuma das palavras que Ele falou na minha tua vida. Porque as palavras que Ele falou na minha tua vida, meus irmãos, vai se cumprir. Porque chegou o tempo, meus irmãos. Chegou o meu teu tempo de viver as promessas de Deus na nossa vida. Que vocês se preparem, meus irmãos, para viver o novo da parte de Deus. Porque você vamos viver, meus irmãos, que Deus prometeu para mim e para você. Porque chegou o nosso tempo, meus irmãos. E você vamos cantar o hino da vitória, dizer que só Deus é o Senhor, dizer que só Deus, só o Senhor é Deus, meus irmãos. Dizer que só Deus faz, meus irmãos. Porque Deus é Deus, meus irmãos, das causas é impossível. O que você não pode fazer só Ele, meus irmãos. E nessa tarde Ele está falando para mim e para você que chegou o tempo de mim você viver o que Ele falou na minha tua vida. Porque para tudo é um tempo determinado, meus irmãos. Vai ter um tempo que você vai estar esperando pela promessa, mas vai ter um tempo que você vai ter que viver a promessa. E hoje chegou o meu tempo, meus irmãos, de viver a promessa de Deus na nossa vida. Porque Deus não é um para que minta e muito menos um para que venha se arrepender. E chegou o meu tempo de viver o que Ele prometeu na minha tua vida. Que você se prepare para viver o novo de Deus. Porque tem coisa boa chegando para mim e para você. Amém, meus irmãos? E só até aqui, meus irmãos. Foi pouca irmã Tatiana que deu essa palavra. Fiquem todos com Deus, a paz do Senhor. E tenham todos uma ótima tarde e um ótimo sábado.